deputado Anderson Nogueira, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Venho falar aqui mais uma vez da educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos assistido pela Globo a série de reportagens sobre o ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. E hoje vimos, no Bom Dia Rio, a situação alarmante do CIEP 211. Cachorro morto, lixo, falta de manutenção, portas arrebentadas, apodrecidas. Isso vem exatamente, senhoras e senhores deputados, a simplesmente ratificar aquilo que nós temos denunciado nessa tribuna com frequência na própria Comissão de Educação. O secretário Wagner Victor, que já tinha destruído o sistema FAETEC, destrói a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Esse vai ser o legado de Wagner Victor, endeusado pelo governador Pezão, por outros que fazem parte dessa, escolher bem a palavra para não, dessa turma que se apossou ao longo dos últimos 10 anos do governo do Estado do Rio de Janeiro e que nos dá um legado que todo cidadão fluminense vai demorar muito para esquecer. Porque o mal que eles fizeram, entre outras coisas, à educação pública, vai trazer a falta de oportunidade para grande parte da população do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos um retrocesso absurdo em termos de educação pública. E esse Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi o expoente da cultura e da educação no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Números dessa reportagem sobre o ensino médio, a escola de ensino médio, são alarmantes. Eles falam lá que nos últimos 10 anos foram eliminadas 100 mil vagas de educação. Olha só, 100 mil vagas. Que de 2014 até 2017 foram 18 mil vagas. Números de estarrecer. É preciso olhar, deputado Anderson, qual a perspectiva que temos de futuro quando se extingue 100 mil vagas de educação. Isso foi colocado na televisão, para todo mundo ver. Mas parece que o nosso povo está anestesiado, não consegue avaliar o que representa esse fato. Ao longo dos anos de 2006 a 2017, outro dado alarmante, 384 escolas foram fechadas. Olha só, 384 escolas foram fechadas. E isso por pessoas que na época das campanhas eleitorais, e me lembro bem das campanhas de Sérgio Cabral e Pezão, a prioridade que vai ter a educação. Essa foi a prioridade. Fechamento de 384 escolas. Nessa mesma reportagem, eles focaram 30 escolas abandonadas. 30 escolas foram filmadas e apareceram lá 30 escolas abandonadas. Nós mesmos, eu e o deputado Eliomar, tivemos a oportunidade de um momento de ir lá num CIEP em São Gonçalo, se não me engano, Vladimir Herzog, a piscina totalmente destruída, a escola caindo aos pedaços, e uma outra escola do lado, que foi o motivo da visita, fechada, porque deixaram o teto desabar. Olha só, deixaram o teto da escola desabar. Como se nesse país
nós tivéssemos aí um excesso de vagas na educação. Nós tivéssemos aqui uma população que tem acesso a todos os níveis de educação. Nós podemos nos dar o luxo de deixar as escolas serem abandonadas. E agora falando um pouquinho, também baseado nessa reportagem, das escolas que restaram, daquelas que continuam, e nós estamos falando das 1.200 escolas estaduais. Nós estamos falando daquelas que ainda estão em funcionamento. E vimos ao longo desses 3 anos e meio, na Comissão de Educação, a grande desgraça que se abateu sobre as escolas de ensino médio do Estado. Todas elas passando pela falta de manutenção, pela falta de segurança, vendo facções criminosas atuando dentro das escolas, gangues separando turmas, crianças que vão estudar nessa ou naquela escola, transferida desse ou daquele lugar. Vimos isso em Resende, porque aquela escola é dominada por um grupo, uma facção criminosa. Vimos a falta de pagamento e manutenção do ar-condicionado, como se nós vivêssemos aqui num país de temperaturas amenas. Como se pode estudar numa sala com 40, 45 alunos, a 40 graus de temperatura? Como que esse aprendizado pode se dar de uma maneira aceitável? Mas foi isso exatamente que aconteceu naquelas, repito, aquelas escolas que sobraram. Nós precisamos entender que não se faz o futuro de um país sem a educação pública, porque é a educação pública que garante o acesso ao aprendizado das camadas mais pobres da população. E nesse momento de grave crise econômica que vive esse nosso Estado, também causada a crise econômica por esses senhores que estão aí, e os que não estão, como Sérgio Cabral, que está preso, também causada por eles, é preciso que o povo fluminense entenda que é necessário protestar, é necessário ir contra aquilo que está sendo estabelecido aqui nesse Estado, que se manifestem, que não aceitem esse destino cruel que se abateu sobre o Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que a população não veja isso, que aceite como carneirinhos. Não é possível isso. É o futuro desse Estado que está sendo demolido por esse camarada chamado Wagner Victor. É esse camarada que veio exatamente para fazer. Ele não é uma pessoa burra, pelo contrário, é muito inteligente. Ele vem exatamente para fazer essa destruição. E é preciso que se reaja contra isso. Terminando, nessa mesma, e sempre baseado nessa reportagem, terminando já, coloca lá que 64% das escolas do Estado do Rio de Janeiro falta pelo menos um professor. Então, deputados, esse é o cenário curto e grosso da educação pública no Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. E é com isso que a população vai ter que conviver nos próximos anos. Deus queira que tenhamos aqui um governo que saiba fazer esse enfrentamento, mas as consequências elas vão perdurar por bastante tempo. Obrigado, senhor presidente.